Olá, meus amores, estamos no ar ao vivo com mais um On Live e hoje em horário diferente, né? Nesta quarta-feira, 20 horas. Tudo está sendo diferente, né? Mas a gente segue com o mesmo propósito, que é deixar você sempre bem informado. É para isso que serve o nosso canal aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, pelo que vocês viram aí no feed, o assunto sempre foi e continua sendo ainda, para muita gente, tabu, mas que precisa ser olhado e acolhido com mais amor, né? Com uma outra visão. E hoje, e falando, né, desse assunto, a gente precisa lembrar também que quando a gente fala sobre sexo, não é somente sobre o ato sexual, mas sobre a sexualidade humana. E para falar sobre esse assunto, nós teremos uma convidada muito especial, que é uma grande amiga, sexóloga Thaís Plaza, que além de ser uma grande terapeuta sexual, é também líder da empresa ASOS, que trabalha com marketing de relacionamento. Então vamos aproveitar agora que vocês estão chegando aí, vamos mandar o aviãozinho para os amigos, convidando o pessoal, porque eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender desta live, porque falar sobre sexo é muito importante, principalmente com as novas gerações e também com os idosos que tiveram uma educação diferente, mas que podem quanto mais velho, ter uma opinião diferente e se olhar diferente também. Eu vou dar as boas-vindas aqui para a Thaís. Vou já colocar aqui, antes da Thaís entrar. Tô vendo que tem bastante gente chegando. Vamos lá, mandando convite. Olá! Oi, Thaís, peraí, só um pouquinho para eu fixar aqui. Tá bom. Aqui, nossa live especial. Boa noite a todos, todas e todes. Como é que é essa história aí de todos, todas e todes? Tá torto aqui, amor, bem arrumado. O negócio tá caindo. Aquela do negócio tá caindo, eu tô falando. Eles, ultimamente, se usa muito o todes e o X no lugar do A ou O para incluir todos os gêneros, não ficar somente no gênero masculino e feminino, porque tem pessoas que se identificam com um gênero fluido, que se identificam, o queer, por exemplo, que se identifica com o homem e com a mulher. Então, o todes, ele abrange ao público que se identifica com os dois gêneros. Hoje a gente escolheu, né, Thaís, está falando sobre a sexualidade feminina, a gente não está falando sobre, vamos dizer assim, o relacionamento em si, entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, e aí vai, mas sobre as nossas partes, né, corporais, erógenas, que a gente fala, né, que sempre foi olhado assim com muita culpa, que não poderia ser tocado, que não poderia ser apreciado, como a gente pode falar hoje em dia, né? Então, assim, o pessoal vai estar participando aqui com a gente, vai estar mandando a pergunta. Já aviso, ó, quando for escrever a sua pergunta, não esquece de clicar no pontinho de interrogação, que a pergunta vai aparecer aqui para a Thaís, tá? A Thaís, além de falar sobre a sexualidade feminina, vai mostrar para a gente e dar dicas de como se conhecer melhor, como conhecer o nosso corpo, né, Thaís? Exatamente. Estou mandando o aviãozinho aqui para o meu Vai time mandando. todo. Vamos convocar a galera que está aqui para assistir, mandando aviãozinho, chuvinha de coração, tudo, tudo, tudo. Isso Então, a aí. primeira coisa que eu gosto de dizer é que se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais livre, com menos preconceito, com menos homofobia, diminuindo os crimes que existem, que estão relacionados à sexualidade, ao próprio feminicídio e tudo isso, a energia que nós temos que trabalhar é a energia feminina. Porque quando você liberta, empodera e transforma uma mulher, você consegue trabalhar toda uma geração que vem depois. Porque nós mulheres educamos, ainda somos muito responsáveis por
criar, educar, não só filhos, sobrinhos, afilhados. Então, eu gosto muito, eu falo que se eu tiver que escolher sempre um tema, eu vou falar sobre sexualidade feminina, mas lógico que a gente pode voltar em outros encontros para falar sobre Lógico. relacionamentos, sobre os homens e tudo mais. Com relação. Até porque, assim, você, antes da gente estar falando da sexualidade feminina, você começou a trabalhar com isso de uma maneira bem diferente, né? Conta só um pouquinho para a gente como é que foi o início do seu trabalho com esses perfis. Eu falo que eu faço muito parte do senso comum. Não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu nunca tinha entrado numa sex shop, eu nunca tinha usado um produto erótico. Eu falo que eu faço parte daquele time que dizia, ai, que besteira essas coisas, eu não preciso. Nossa, minha sexualidade é incrível. Eu achava que nunca ninguém tinha reclamado no saque, né? Olha, não tá tão legal assim. Então eu achava que tudo maravilhoso. Que os produtos eróticos era para se um dia eu tivesse um problema, eu usaria, ou para pessoas que são da sacanagem. E que eu não me incluía muito nesse time. Eu estava ali naquelas pessoas que achava que estava tudo bem e não precisava dessas coisas. Aí eu comecei, através da faculdade, eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu até sempre brinco que, quando pequena, se me perguntassem o que eu queria ser, eu dizia garota de programa, mas não é programa de sexo, era programa de televisão, de rádio. Eu sempre quis trabalhar com comunicação, eu amo comunicação. E aí eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, fazer um trabalho sobre o KY, que é o lubrificante. E aí, enfim, acabei estudando o meu primeiro contato com a sexualidade. E eu juro, Analice, me encantei. Porque quando você estuda sexualidade, você encontra um poder incrível, transformador. E aí, eu fui fazer um trabalho e comecei a fazer decorações em motéis. Para quê? Para criar cenários sensoriais, para as pessoas viverem momentos especiais. Então, eu iluminava a luz de velas, aromatizava o ambiente, colocava pétalas de rosas, sempre no foco no romantismo. Eu sempre com coraçõezinhos e tal. E os meus clientes vinham com as sacanagens, ô Thaís, já que você vai fazer a decoração, passa no sex shop, compra um vibrador, passa no sex shop, compra uma lingerie sensual. Eu me lembro até que um dia um cliente me pediu para comprar um vibrador. E eu dizia, olha as variáveis desse produto, grosso, fino, comprido, curto, qual a textura. E eu falei, cara, eu não sei nada desse universo. E aí eu comecei a estudar para poder atender melhor os meus clientes. E o que aconteceu foi que eu me apaixonei perdidamente pelos produtos eróticos. Eu comecei a virar ratinho do meu laboratório e comecei a testar. E cada vez que eu testava, mais feliz eu ficava. Falando de produtos eróticos, a gente quer deixar bem claro para as pessoas, né, para o pessoal que está aqui com a gente, que eles ajudam, né, principalmente muitas vezes a destravar, né, a gente até conversou esses dias sobre a dificuldade que as mulheres têm de se tocarem, né, de deixarem a outra pessoa tocar também, os parceiros tocarem, porque tudo começa lá na infância, né? É aquela mistura, descoberta do corpo, você vai se descobrindo. Só que a gente já percebeu que, assim, muitos jovens, e nós também já passamos por isso, a gente foi muito repreendido, né, por isso. A gente ouvia que não poderia falar, que a mulher não poderia se tocar, que era sujo, que era nojento. Como é que você vê, como é que você pode falar isso pra gente aqui? Então, a primeira coisa é que quando a gente fala de produtos eróticos, as pessoas automaticamente me colocam como uma vendedora de pinto. Acham que a gente só trabalha com venda de vibradores e não conseguem ver a amplitude que tem o mercado erótico e sensual e a variedade de produtos incríveis que a gente tem não só para transformar a vida das pessoas individualmente, homens, mulheres, trans, enfim, como também o poder que a sexualidade tem em todas as áreas da nossa vida. Eu digo isso assim, quando eu começo a fazer um trabalho de terapia sexual, ou até mesmo de atendimento, vendendo produtos eróticos,
A pessoa, quando começa a ter o orgasmo, a ficar bem com a sua vida sexual, isso reverbera na relação afetiva, na relação com os filhos, na relação profissional. Então, em tudo. E acho que esse é o primeiro ponto do que eu gosto de colocar. Em relação a isso que você disse da educação, a gente tem dois mundos ainda hoje. Em pleno século XXI, as educações são feitas diferentes para o gênero masculino e para o gênero feminino. E isso vem antes do nascimento. Eu falo, aquele chá de revelação já revela, junto com a corzinha que sai, né, do balão, do bolo que corta, as expectativas que a sociedade e os pais projetam naquele ser que vai nascer. E o que isso significa? Saiu rosa, é menina. Ai, ela vai ser uma princesa doce. Ai, minha menininha. Aí vem sempre a piadinha, aquela, né? Cuidado com a sua cabrita. Ih, vai ser fornecedor. Piadinhas machistas, né? Mas já vem tudo isso. E se é um menino? Ah, esse moleque, um comedor, vai jogar bola, vai fazer... E a sociedade já começa nisso. Vamos para a parte da sexualidade, bem rapidinho. Quando a gente fala da sexualidade masculina, o menino pôs a mão no pipizinho, numa festinha de criança. O pai viu essa situação. O que acontece com ele? Que frases que vêm junto? Ah, meu moleque. Olha, esse moleque não tira a mão do pinto. E ele cresce com uma liberdade. Sempre foi, né? E é ainda, né? Uma sociedade muito machista, por mais que tenham tido mudanças, grandes mudanças, a gente vê que continua muito isso ainda forte dentro do DNA da pessoa, né, Thaís? Exatamente, muito forte. O menino, ele é muito livre. Ele tá aí solto, né, na vida. Ah, na adolescência ele vai para o banheiro, se tranca e tá tudo bem, ele tá ali se tocando. Os estímulos, os meninos, eles crescem muito com a pornografia. Eu falo, se antigamente eles tinham que ir até a banca comprar uma revista, hoje em dia eles só precisam ter esse acessório, WhatsApp e qualquer grupo, que eles vão estar munidos de toda a putaria do mundo. Então eles crescem em movimentos rápidos, em querer jogar para fora, para o externo. Inclusive, olha, a maravilhosa da Lust que está aqui disse, né? Dos estereótipos até nas brincadeiras. O menino brinca do quê? Do externo, do avião, do carrinho, do foguete. Ele está ali para o mundo, para o externo. E a mulher? Essa mesma situação na festinha, a menininha pôs a mão na pepequinha. O que ela escuta? Ela escuta o quê? Tira a mão daí, é feio, é sujo. E esse tipo de frase que você fala, às vezes, sem nenhum tipo de maldade, quando uma mãe fala isso... Mas fica no inconsciente, né? Acaba ficando no inconsciente da pessoa, não adianta. E olha só que terrível isso que fica no inconsciente. Fica no inconsciente de que a região mais preciosa do corpo dela é suja, é feia. E se a gente está fazendo as brincadeirinhas que só nos atrapalham ao invés de acrescentarem, comparam a nossa pepeca com bacalhau, né? Olha, que cheiro de bacalhau, de peixe, de fim de feira, já ouvi isso. E como que a gente vai ficar à vontade com o nosso corpo se os primeiros contatos que a gente tem com o nosso corpo vêm acompanhados de frases como é feia, é sujo, tira a mão daí. E aí vamos trazer para esse contexto não só da repressão, mas das brincadeiras. A menina, quando vai brincar, a bonequinha, a casinha, a panelinha, não estou falando, não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu falo que todo filho de amiga minha, quando faz aniversário, eu dou joguinho de panela para os meninos. Quero esses homens cozinhando, lavando louça. Vai virar chefe de cozinha. Chefes de cozinha. Então, assim, cozinha não é lugar de mulher. Brincar de carrinho não é coisa de homem. Então, é nessas brincadeiras e nessas frases que a sexualidade ela é construída de forma livre para algumas pessoas. E aí eu nem falo de gênero, porque pode ser que no meio da nossa live tenha seres evoluídos, né, que eduquem livremente seus filhos e filhas. Mas
pode ser criada através da repressão e da liberdade. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Nunca dizer que a vulva ou que a região íntima da sua filha, da sua sobrinha, de quem quer que seja, é feia, é suja. Não! Se a criança está num ato como esse, num lugar público, distrai ela, vai brincar de alguma coisa, olha que é seu primo, vem aqui comer um brigadeiro, sei lá. E quando ela estiver em casa, ensine o que é o ambiente público e privado. Da mesma forma para o menino. Porque o cara que fica roçando o pênis na gente num transporte público, num metrô, num ônibus, muitas vezes foi esse menino que pôs a mão no pinto quando pequeno e aplaudiram ele. Então, a gente precisa entender, para o menino também, que ele precisa entender o que é o ambiente privado, que deve ser, sim, estimulado, e o público, que não, aqui não é lugar de você fazer isso. Então, eu acho que é importante essa introdução. A gente tem umas perguntas aqui, né, Thaís? Da hora das preliminares, né, da hora que a gente se toca. Essa pergunta aqui eu vou deixar mais para frente, que eu acho que ainda não condiz com o que a gente está falando aqui. Você acha que os pais hoje, atuais, né, eles já estão preparados para essa nova linguagem de como tratar os filhos dessa forma ou ainda não? Não, Porque você atende também pais, mães, tudo, né? Sim e não. A resposta é não, porque não é só pais e mães, são pais, mães, professores. Em alguns casos, não generalizando, tá? Nenhuma das minhas respostas são generalistas. Mas, em alguns casos, médicos, psicólogos, pessoas que atuam na área da saúde também não estão prontas para atuar com demandas de sexualidade. Por quê? E aí é muito simples a nossa resposta. Ninguém estuda a sexualidade para falar sobre o tema, e aí eu vou dizer, dentro de uma educação sexual nas escolas, ou ninguém estuda a sexualidade. Um médico, por exemplo, é uma especialização. Não existe na medicina uma matéria sobre sexualidade. Se ele quiser, ele vai fazer uma especialização em sexualidade para ter condições de atuar melhor nessa área. Mas todo mundo acha que falar de sexo e sexualidade é algo natural. Por quê? Porque eu faço, porque eu sei, porque eu sou muito bom. E aí a gente pega a nossa caixinha de o que é certo e o que é errado para nós e projetamos nas pessoas, eu até digo, vomitando achismos, vomitando meias-verdades. Quando a gente estuda a sexualidade para atuar nessa área, o que a gente percebe? E eu vou dizer por mim, quem me conhece, quem me segue no Instagram, ou quem tem, assim, né, o prazer, né, de fazer parte da minha vida, entende que eu falo de sexualidade com a naturalidade que eu falo de, sei lá, hoje eu falei de plantas, de cactos. Mas por quê? Porque eu estudei, eu entendo que isso é um processo natural. Eu faço parte de uma família que tem gente da congregação cristã no Brasil. E no primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com isso, eles olhavam meio, ih, caramba, tá perdida. E hoje eles respeitam e admiram. Entrando nessa parte da religiosidade, será que foi porque sempre falaram que era pecado, que não era certo, por isso ficou na mente da humanidade e por isso que muitas das mulheres e também dos homens, né, não se realizam sexualmente porque tem isso dentro do inconsciente da pessoa? Olha, grande parte. E eu vou dizer, eu sou uma pessoa que tenho, sim, religião, tenho Deus, eu tenho um altarzinho, eu oro, eu faço vibrações, e o que eu estou dizendo é com todo o amor do mundo. A religião, não Deus, não a fé. A religião, que é feita pelos homens. Até porque assim, Deus é amor, né? Isso. Deus é amor, é felicidade, você se permitir. E o corpo da gente, eu digo isso porque assim, eu também levei alguns anos para entender isso. Hoje eu tenho, né, já vem de alguns anos, eu tenho o meu corpo como algo sagrado. Então, assim, você sentir que não é pecado nada do que você faz
que você não esteja fazendo mal para você nem para o outro, né? Perfeito. E aí, quando a gente fala da religião que é feita pelo homem, nós temos uma ameaça muito grande para a sexualidade. Por que uma ameaça, Thaís? Porque é a religião que coloca o pecado, é a religião que coloca as proibições, os mitos já. Se eu ficar me masturbando, vai crescer pelo na minha mão, não vou ser aceita no céu, enfim. E aí, até foi feita uma pergunta ali, né? Como falar com os filhos sem constrangimento, e isso Essa mesmo que eu envolve estava procurando aqui. isso envolve essa questão também das pessoas que são religiosas. A primeira coisa é trabalhar você. Não adianta você querer trabalhar a conversa com o teu filho quando dentro de você existem muitos olhares, eu vou dizer até contaminados mesmo, que eu brinco que o meu trabalho às vezes é que nem de chupar o veneno da cobra, cuspir e vamos viver agora sem esse veneno. Porque a sexualidade é uma coisa linda, o sexo foi a forma com que Deus nos escolheu, né? Assim, Deus podia ter colocado até a própria questão de como a gente veio ao mundo por outros caminhos. Mas não, foi através do sexo. Eu brinco, já que a gente está falando de sexualidade feminina, olha como Deus nos ama. Ele colocou um clitóris que tem uma única e exclusiva função, que é o prazer. Como um órgão ali, ó. Tá aqui, ó, para vocês, mulheres, no presente. Eu queria falar justamente disso, porque assim, ó, muitas mulheres não sabem diferenciar, né, a sua parte íntima. Eu sei que você tem aí Eu como é que tenho você chama? a minha vulva. Eu nem sei, A sua A vulva. Xana não tá aqui, mas eu vou pegar até uma realística também. Peraí. Mostra pra gente, Thaís, qual é a diferença da vulva para a vagina, para as pessoas entenderem. Eu acho que a gente tem que falar isso abertamente, porque assim, parar de ficar dando apelidos para fugir, né, da Isso. questão. E até quando a gente põe apelido, a gente põe apelidos às vezes peçonhentos, né? Que a gente Muito. segue nessa coisa de que não é legal. Ó, o Gui, maravilhoso, que estava com a gente na live aqui, saudade de ti, Gui. Ele disse que boa parte das disfunções que são identificadas nas clínicas são provenientes de questões religiosas. E é bem isso, dentro da terapia sexual, dentro da hipnose, todo mundo que atua com sexualidade acaba se deparando com crenças e tabus religiosos. Qual é o caminho para você desconstruir isso? Se for algo muito profundo, algo que realmente foi construído há anos pela família, você frequentou lugares que introjetou isso na sua mente, terapia sexual, a hipnose que o Gui faz, tudo isso a gente consegue desconstruir esse seu olhar para a sexualidade. Mas naturalizar isso é perfeito para você chegar nessa parte de se tocar, de conhecer o seu corpo. Antes de falar, a gente estava falando sobre isso, ó, a MS Ela Desejo está falando aqui, ó, minha tia sempre vem no meu direct fazer comentários das minhas postagens. Ouvir frases como a mulher perdeu a vergonha mesmo. Uma velha falando sobre essas coisas. E ela diz que ela ficou muito triste por causa disso. Ó, não fica. Quando eu comecei, e ó, vou dar um conselho de quem viveu. Se servir para você bem, se não, amém. De quem viveu. Não se preocupe com a opinião dos outros. Ah, mas isso daí é o clichê do clichê. Mas se você trabalha com sexualidade, você precisa entender que isso é mágico na nossa vida. Se a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, vão dizer, a gente não consegue realizar o nosso trabalho com maestria. Qual é o caminho do sucesso? Estuda. Estuda. Olha, mas estuda, leia livros, participe de cursos online. Hoje tem formações online de sexualidade. Quanto mais você estudar, mais você vai entender que essa tua tia, ela não precisa da sua tristeza, ela precisa do seu amor, da sua ajuda. Porque as pessoas que se sentem tão incomodadas quando a gente fala sobre sexualidade, é porque muitas vezes possuem feridas muito profundas, que quando a gente fala sobre o tema, dói, incomoda, cavoca, machuca. E aí, quando a gente começa a trabalhar com isso,
com mais, eu não estou dizendo porque eu não te conheço, às vezes você tem esse conhecimento todo. Mas quando a gente começa a mergulhar mais profundamente, essa sua tia, num futuro próximo, em total sigilo, pode ser até uma cliente. Eu tenho uma tia que eu jamais vou dizer o nome, mas que ela é uma das minhas principais fontes de inspiração. Ela é religiosa, ela vai nos meus privados e faz comentários incríveis, mas na sociedade, por ser religiosa, é no sigilo mesmo, não precisa gritar. Vamos falar da vulva. Ó, eu até peguei a minha outra aqui, ó. Essa daqui é de pelúcia, é bem lúdica, até por conta do horário, né? Mas assim, o que a gente precisa entender, todo mundo chama isso daqui de vagina. Então, você tem uma vagina. Só que vamos começar educando por aí. Vagina é só o canal. Isso daqui é a vagina. Tudo isso lindo e mágico é a nossa vulva. Eu gosto da palavra vulva, mas acho que as pessoas colocaram tão como a vulva da vovó, né? Da onde que vem essa palavra vulva? Dá a impressão que vem de vulcão. Né? Eu acho linda a minha vulva. Pesquisa aí, Luiz, de onde vem a palavra vulva? Isso, Luiz, já vem com essas informações jornalísticas, assim. Então, assim, ó, aqui está a nossa vulva, aqui está o nosso canal vaginal. Da série Vamos Educar, as pessoas também é muito comum ouvir, até gente que atua na área da sexualidade, falar grandes lábios e pequenos lábios. Isso está um pouco equivocado e a gente, até como educadores sexuais, a gente passa qual é a terminologia correta. É lábios externos e lábios internos. E por que lábios externos e lábios internos? Porque tem muitas mulheres que têm o quê? Os lábios externos pequenos e os lábios internos grandes. E muitas mulheres que recorriam a cirurgias de vulvoplastia, também conhecida como ninfoplastia, era justamente porque falava, não estou adequada. Meu lábio interno é gigante, ele tinha que ser pequeno o lábio. Então, isso aí a gente vê muito, né, de mulheres que fazem essa cirurgia, cirurgia reconstrutiva, tudo. Mas isso não acaba tirando um pouco a sensibilidade da mulher também, Thaís? Olha, os médicos que fazem essas cirurgias de ninfoplastia, ninfo, justamente porque eles querem transformar a vulva naquela vulva ninfo, de menina, né? Simétrica, retinha. Dizem que não interfere tanto. Como terapeuta sexual, o que eu gosto de dizer, a sua vulva é linda do jeito que ela é. Eu tenho até uma das minhas melhores amigas que eu fui fazer um trabalho sobre fotos de vulva e eu descobri que ela tinha um trauma com a vulva dela, porque o lábio interno dela, o lábio interno, que ela conhecia como pequeno lábio, além de ser grande, ele era enroladinho e escuro. E ela falava, isso daí parece uma carne moída, horrível, é feio. Eu nunca vou deixar um homem fazer sexo oral em mim, porque é muito feia a minha vulva. E ela tinha isso como uma verdade. Depois de fazer um trabalho de terapia com ela, e ela recebeu o primeiro sexo oral, deitar e receber, ela falou, gente, por que não expus a minha carne moída antes, sabe? Por que eu não aceitei antes que a minha vulva era bonita desse jeito? Então, quando a gente fala, parece uma idiotice, mas o prazer feminino está nessa autoaceitação, está em pegar um espelho, olhar a vulva, conhecer, entender. E quando a gente faz isso de se olhar e falar, poxa, meu lábio interno é lindo, meu lábio externo é maravilhoso. Cara, esse daqui é o meu clitóris. As mulheres, elas não param nem para fazer isso, nem para se olhar. Não. Isso eu aprendi com uma terapeuta, né, não sexual, mas uma terapeuta amiga minha, que ela perguntava assim, Analice, quanto tempo faz que você não se olha? Eu dizia assim, me olhar onde? No espelho? Não. Lá embaixo, na sua parte erógena. Daí eu assim, entendi. Foi aí que tudo mudou. Eu olhava a minha vulva só quando eu estava na depilação para olhar se a mulher tinha deixado pelo. Era o máximo, amiga, ó, tem uns pelinhos aqui. Mas eu olhava o quê? O externo.
Eu não olhava o interno, eu olhava justamente o que a maioria das pessoas falam, que é o quê? É A a gente, questão do o, genital, do tal do capô do Fusca, do Monte Vênus. o- E e olhava cada muito. uma tem de um jeitinho diferente, né, na sua particularidade, são todas lindas. Eu tenho uma amiga que ela não usa roupa sem amarrar blusa na cintura ou blusas compridas, porque ela, antes também de passar por processo terapêutico, ela dizia que o capô de Fusca dela era muito grande. Eu falava, mas é lindo. Ah, mas olha como fica, é lindo. Aí eu fiquei fazendo todo um exercício e hoje ela conseguiu desamarrar. Eu vou falar de squirting daqui a pouco. Daqui a pouco, Isso. Luiz, qual é o significado de vulva? Vamos lá para a nossa parte jornalística do OnLive. A palavra vulva é exatamente a parte exterior. A palavra vulva é tomada do latim e derivada de volva, ou envoltório, mas também do volvere e rolar, em latim. O termo sânscrito ulvam representa o omba e poderia ser a origem do termo. O termo alternativo também do latim é genitália feminina externa, ou órgão genital externo da fêmea. Aí, Maravilha. dica jornalística. Se a pessoa não curte a palavra vulva, tudo bem de colocar apelidinho. Eu gosto muito de falar pepeca porque eu fiquei anos e anos numa loja onde tinha adolescentes. E aí eles só falavam pepeca e piroca. E eu introjetei a pepeca e a piroca e é difícil tirar essa piroca e essa pepeca da minha boca. Mas Eu já falo assim, ó, vagina. vagina, isso daí é do Vagina. Monólogos da Vagina, eu também adoro. Uma das melhores peças, eu adoro as meninas do Monólogos também. Então, assim, o que é legal é evita falar perereca, evita falar, sei lá, cobra, perereca. Nós não somos peçonhentos, a gente, muito pelo contrário, essa energia aqui é energia de amor, de luz, é a deusa. E é Aí vocês vida, podem escrever, né? escrevam o nome aí que vocês chamam as deusas, Escrevam, as né, para a gente pererecas, saber. tem gente que vai falar perereca, perseguida, né? Ó, e já mais uma dica jornalística aqui. Piroca é uma palavra indígena. Vegetação rala, xerófila, própria de áreas pedregosas nas margens dos rios. Termo usado no estado do Amazonas que significa calvo, careca, pelado, descascado. Morro da margem direita do rio Jamari, afluente do rio Madeira, em Roraima. Olha, que Rondônia, não sabia desculpa. disso. É maravilhoso fazer Também live com os amigos. não. Mas é o nosso O negócio carequinha, não parece é? pelado. A O piroca negócio parece pelado. olha lá, já é o peladinho careca. Tá aqui, ó. Então, assim, só para terminar essa parte anatômica, a gente falou da parte que isso daqui é vulva, vagina, lábios internos, lábios externos. E agora vamos falar aqui, ó. Eu vim até com um brinquinho pronto de clitóris. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu sou a rainha do clitóris. Tanto que eu tenho tatuagem de vulvas e clitóris por todo o corpo. Aqui, ó, meus clitóris todos aqui. Olha, é uma mandala do clitóris. Uma mandala de vulvas, de clitóris, porque eu falo que é isso que eu quero. Eu quero falar de vulva e de clitóris para todo mundo. O que seria o clitóris? Muitas pessoas pensam que o clitóris é só a partezinha de fora, que é aquilo que a gente muitas vezes consegue ver ou não. Porque tem mulheres que têm o clitóris mais escondidinhos e tem mulheres que já estão ali com seus clitóris protuberantes. Agora, é fato. Assim Isso, como Thaís, e ele vai se desenvolvendo durante a idade, é isso? não só durante a idade, mas o que a gente tem que entender é que, assim como o pênis, quantas e quantas vezes você, sei lá, se relacionou com algum homem que quando você viu o pênis adormecido, você achou que ele nem tinha, né? Tipo, Neiva, né? Onde está? Porque Meu está Deus do ali céu! adormecido, né? E aí, quando começa a brincadeira, cresce que você fala, gente, onde estava guardado tudo isso? Porque aí o pênis cresce e ganha tamanho. A mesma coisa acontece com o nosso clitóris. O nosso clitóris, enquanto ele está adormecido, ele tem um tamanhinho menor, independente de quem nós estamos falando. E Sim. aí, depois que você começa a estimular o seu clitóris, ele vai crescendo, porque vai bombando sangue
nesse clitóris e ele vai ficando entumecido. Então, assim como o homem tem uma ereção, o clitóris também tem. Agora, vamos ser Pokémon evoluído, que acho que essa é a parte de desconstrução do clitóris. Eu, antes de trabalhar na área da sexualidade, não sabia do que eu vou compartilhar com vocês. O nosso clitóris, ele não é só esse tamanhico. Ele é tudo isso daqui. Olha, O clitóris, ele é tudo isso daqui. e é por dentro da vulva. Isso. A parte que a gente vê é essa parte que tem até, inclusive, um capuz, um prepúcio, uma capinha. Thaís, eu nunca vi, eu não sei disso que você está falando. Olha, terminando essa live, você corre para um espelho e tu vai brincar com o teu capuz, que você vai ganhar uma brincadeira mágica, sabe? Dedinhos e capuz, maravilhoso. E aí, o que nós estamos falando? Aqui tem o capuz, o clitóris e essa parte que são os bulbos, tá vendo aqui? Ficam dentro da glândula, dos lábios internos. Eles ficam aqui, ó, nos lábios internos, ficam dentro da vagina. E aí, vocês não estão conseguindo ver? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando, tira pergunta, mas não tem nenhuma pergunta mais ali. Não, é só... para tirar os comentários. Eles querem que tire Ah, comentários. tá. Para quando for mostrar. Como é que tira aqui, amor, do comentário? Bloqueei os comentários. 3 pontinhos ali no comentário. E aí vai ter a desativar comentários. Pronto, agora vai ficar melhor para ti. Vou repetir Toda. Ó, vou repetir primeiro na minha vulva realística aqui, ó. Quando a gente fala, então, de vulva, nós estamos falando dessa bonitinha aqui, que é a parte externa. Quando a gente fala de vagina, a gente está falando deste buraquinho aqui, que é a parte interna. Dentro da vagina, tem gente que também não sabe que existe o canal da uretra e o canal vaginal. São canais diferentes. Isso, tem gente. Eu tinha uma cliente que falava: eu tenho que tirar o coletor para fazer xixi? Não, por quê? Ah, porque se eu fizer xixi, não vai encher de xixi o coletor? Não, por quê? Porque sai da uretra. Quando eu fui mostrar para ela que a uretra era esse canalzinho aqui e que o canal vaginal dela estava aqui, ela falou: nunca soube. E falava que o marido dela ainda ficava lambendo a uretra. Ele nunca lambeu nem o clitóris e nem o canal vaginal. Então, assim, entender a anatomia ajuda muito. Homens também. Então, aqui nós estamos falando do clitóris, da parte externa. Nós estamos falando dos lábios externos, lábios internos, canal vaginal e a uretra. Quando a gente fala de clitóris, a gente está falando desse bonitinho aqui, que tem a cruz, o bulbo e a glande. A glande do clitóris tem um capuzinho, um prepúcio, que quando você brinca também é bem gostoso. Trazendo para um formato mais realístico, seria isso daqui, né? Que a gente teria para mostrar para vocês. O nosso lábio interno, onde fica o bulbo, muitos homens não exploram na hora de beijar, de massagear. Ficam o tempo todo só na glande do clitóris ou tentando enfiar a língua dentro do canal vaginal. Faz uma massagenzinha também nos lábios internos, nos lábios externos. Então, anatomicamente, nós somos assim. E não somente, né, os homens, mas a própria mulher, na hora que ela se toca, na hora que ela vai se conhecer melhor, ela vai fazendo esse caminho todo, né? Lembrar que é um carinho, né, Thaís? Eu chamo de banho de amor. Eu falo para as minhas clientes, quando elas começam um processo terapêutico, uma das primeiras técnicas da terapia sexual se chama autofocagem. E essa autofocagem, para tirar um pouco do nome técnico, eu falo que é esse banho de amor. É você, primeiro, quando você vai tomar banho, vocês que estão nos assistindo, quem são vocês? Vocês são aquelas pessoas que põem o sabonete na mão e faz assim, ó, só passa o sabonete de leve? Tá errado. Sua vulva, ela merece um carinho. Quando eu falo vulva, é porque eu tô falando da parte externa. Não tô falando de você pegar o sabonete e ficar enfiando dentro do canal vaginal. Lá é autolimpante. Não precisa de passar nada. Ali se limpa por si só. Agora, na vulva, massagear, passar, pega sabonetinho, vai massagear os lábios internos, externos, vai brincar com o teu clitóris. Tudo isso, tem gente que chama de masturbação. Tudo bem. Mas se você quiser chamar de auto-amor, né? Se ame a sua vulva. Que, ó,
depois expande esse amor para quem quiser se relacionar com você. Ô, Thaís, outra coisa que eu queria perguntar é que assim, né, quem tem relacionamento, e você como uma terapeuta né, terapeuta sexual, que trabalha com relacionamento, né, principalmente com os adultos, agora deixando os mais jovens de lado, mas com os adultos, quando a mulher ou o homem se masturbam, né, estando dentro de uma relação, isso é ruim? Isso está dentro daquela história de construção de sexualidade e do machismo. Por quê do machismo? Porque quando a gente fala principalmente de uma mulher se masturbar, essa é a minha missão de vida. Desculpa, cada um com a sua. A minha é trabalhar a autonomia do prazer dos seres humanos que respiram. Cada um é responsável pelo seu próprio prazer, e quando pessoas que são responsáveis pelo próprio prazer se encontram e os dois estão ali conectados, 2, 3, 4, 5, suruba, sei lá quantos, mas quando essas pessoas se encontram, elas conseguem ter uma conexão muito mais mágica. A grande questão, quando a gente traz esse combate à masturbação, e eu trago a questão do machismo, é porque os homens eles têm muito medo de mulheres quando têm autonomia do prazer, porque existem muitas mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, que não são felizes com os seus cônjuges, mas elas permanecem numa relação ou num relacionamento porque, de alguma forma, aquele cara a satisfaz sexualmente. Entendi. Esse é um dos pontos. Outro ponto, que é a questão da insegurança. E aí eu posso dizer, porque sou uma mulher solteira que atua com sexualidade, eu falo, não preciso vestir roupa de bruxa e nem estar no Halloween para assustar homens. Basta eu existir. Respirei aqui e estou assustando. Tem um monte de homem que se assusta. Porque mulher bem resolvida assusta. Assusta. Ao invés de eles ficarem felizes, eu falo, gente, eu estou tirando o piano que você carrega nas costas. Você não tem obrigação nenhuma. Você vai vir para cá para se divertir e você está com medo. Por quê? Porque justamente eles também foram educados numa sociedade falocentrista. Meu pênis, minha vida, né? Uhum. O pênis é o grande responsável do prazer. Então, quando ele vê uma mulher que se resolve, vamos dizer assim, ele às vezes se sente diminuído. O pênis dele não tem a importância que ele gostaria que tivesse dentro da relação. Aí eu posso fazer 2 convites? O primeiro, aí eu paro um pouco para ouvir. O primeiro é, vamos tirar essa sexualidade, esse prazer dos genitais. Isso que eu ia conversar com você. Vou até abrir os comentários aqui, porque assim, eu acho que as pessoas têm que participar, querem, né, perguntar as coisas aqui, porque não é somente, né, as partes erógenas da gente. Existem muitos outros pontos no corpo da gente que também estimulam, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, Thaís. Eu acho que isso é o convite principal, assim. Vamos tirar o sexo dos genitais, do falocentrismo, do meu pênis, minha vida. Eu falo, por exemplo, quando eu falo de produtos eróticos, eu posso aparecer com qualquer objeto, qualquer. Pegar vários objetos aqui. Qualquer objeto que eu aparecer, as pessoas vão falar, onde enfia? Por quê? Porque na nossa sociedade é tudo uma questão de penetração. O sexo, como que é a sua relação sexual? Quanto tempo vocês ficam na relação sexual? Aí a pessoa fala assim, 2 minutos. Eu falo, nossa, 2 minutos? Quando eu vou estudar a sexualidade daquele casal, eu falo, não, bebê. O sexo não começa a contar, não é tipo tempo na tela, quando o pênis introduziu na vagina. Valendo! Traz um Gugu Liberato. Valendo! Não é quando um pênis entra na vagina que se começa a cronometrar uma relação sexual. A preliminar não é quando a boca toca no genital. A preliminar começa no bom dia. Quando você e teu marido estão deitados na cama e ele olha e fala, bom dia, amor. Nossa, como você acordou linda. Dá até vontade de transar. Assim, eu falo, a preliminar é quando um homem olha e fala assim, amor, já lavei toda a louça. Vamos poder deitar mais cedo, né? E não é ajudar, não está ajudando em nada. Você está ajudando a sujar, então tu que faça as suas funções.
Então, quando a gente fala dessa questão do tirar o sexo dos genitais, não cronometre a sua sexualidade no momento em que um pênis entra numa vagina, uma vagina entra numa boca, um pênis entra num ânus, não. A sexualidade e o sexo é tudo isso. Então, onde está o prazer? O nosso corpo, Analice, Luiz, é orgástico. Todo o nosso corpo é orgástico. Eu falo isso, me dá um arrepio na espinha, eu já estou com tesão de falar isso. Aquela pessoa que se excita. Então, assim, a gente não precisa, às vezes, nem tocar o corpo para ter orgasmo. Quantas e quantas vezes? Eu tive orgasmo hipnótico, bebê. Você conhece orgasmo hipnótico? Então, na mente você consegue... Já convidando o pessoal que amanhã, às 20 horas, no YouTube, vai ter a live que a gente fez na semana passada, que a Thaís e o Gui proporcionaram à Analice uma excitação incrível, hipnótica, à distância, por live. Então, assim, são coisas que estimulam a gente, né, de outras formas. Exatamente. Eu gosto de dizer que se a mente é livre, se sua mente trabalha bem, o teu corpo está pronto para trabalhar. Tem muitas pessoas que têm o corpo sem nenhum tipo de limitação física, mas que sexualmente estão, sabe, barradas de todo e qualquer prazer. Enquanto nós temos outras pessoas que às vezes até precisam se desconstruir. Quantos e quantos clientes que eu atendo que sofreram acidentes e passaram a ter determinadas limitações físicas e foram redescobrir a sexualidade e disseram para mim, hoje eu tenho um prazer muito melhor do que quando eu tinha, sei lá, os meus movimentos plenos do corpo. A Larissa Medina está falando isso aqui, né? Ouvi o relato de um homem dizendo que a vida acabou quando não teve mais ereções. Eu atendo clientes com diabetes, por exemplo, que os diabéticos eu falo, nossa, vamos lá, desconstruir o falo, bebê, você tem dedinhos, você tem uma língua maravilhosa, você pode sentir tesão no teu corpo inteiro. E aí o primeiro convite, se tire o sexo dos genitais, traga essa sexualidade, esse prazer para todo o corpo. O meu segundo convite, tão ou mais importante, o sexo, ele começa no diálogo, na conversa. Não queira, por exemplo, eu escuto direto, assim, minha mulher quer homenagem. Como que eu faço para fazer homenagem com ela? Eu falo, tá, vocês conversam sobre sexo, sobre sexualidade, sobre fantasia, você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta? Você satisfaz essa sua mulher? Não sei. Então, bebê, não vai pro final da fila, sabe? Vamos começar primeiro a dialogar sobre prazer, eu gosto, eu não gosto, isso é bom, isso não é bom. E aí, depois que vocês já têm um diálogo e já sabem os limites de cada um, vocês podem, olha, o meu limite já tem aqui, mas estava afim de experimentar uma experiência nova, o que você acha? Por quê? Porque já é natural conversar sobre esses assuntos, e não do nada surgir com fantasias, com produtos. O casal também vai ficando mais íntimo, né? Não fica só coisa de casal, ficam cúmplices mesmo, né, Thaís? Cúmplices. E é tão gostoso essa cumplicidade, porque eu falo que tem muito casal que faz relação sexual, sexo, a penetração, mas que não tem uma sexualidade saudável. E aí eu falo, sua vida sexual é boa? Meu marido faz relação sexual comigo todo dia. Aí quando eu vou para terapia com essa cliente, ela odeia fazer sexo todo dia. É traumático aquele homem, eu não tenho lubrificação. Todos os dias ele vem, eu tô seca, ele enfia esse pau em mim e eu sinto dor e sexo é dor. Só que porque ela tem todo dia, o que ela julga? Eu tô aqui, tô comparecendo. Então, não sei se deu para vocês entenderem essa diferença. Quando a gente fala da vida sexual de uma pessoa ser saudável, ela começa na mente, ela começa no diálogo, ela começa na naturalidade que ela lida sobre esses assuntos. Questão de fantasia. Fantasia também, Ana. Tem muita gente que fica assim, eu gosto de, sei lá, me masturbar vendo duas mulheres se beijando. Logo, sou lésbica. Eu falo, não, logo você gosta
da cenografia, você gosta da estética das duas mulheres, e tá tudo bem. E se você for bissexual, tá tudo bem. Se descubra. As pessoas Homens, precisam parar de se julgar, né? De se julgar, julgar a própria sexualidade, julgar a sexualidade do outro, né? Eu acho que a gente mais do que nunca está no momento, né? Como você falou no início da live, século aí 21 bombando e parece que a gente está regredindo, né? Parece que as pessoas estão aí querendo todas matarem umas às outras, julgando, e daí vem os casos de feminicídio, que a gente sabe que muitas vezes, porque o marido chega já querendo abusar da mulher e ela quer se proteger, ou vice-versa também, porque ocorre isso também. A gente não vai também. ser, né? Vou falar coisa errada aqui, porque também existe o outro lado. Sim. E quando a gente fala dessas questões, a educação sexual, que é tão combatida, inclusive pelo atual governo, que é um desserviço, a educação sexual é para trabalhar isso, é para a gente trabalhar o amor, o respeito. Quando eu falo de educação sexual, eu não estou ensinando, que nem todo mundo fala assim, ela trabalha com sexualidade, me ensina a fazer um sexo oral, né? Falando porcamente, você dá aula de boquete? Não. O meu trabalho Não não é isso, envolve, né? né? É você desmistificar aquele sexo, vamos dizer, do pecado, do proibido, né? De você não poder. Para que eu vou me tocar? Para É, você se sentir, né? Realmente, às vezes você sente na mão, né? O arrepio você sente na mão, o arrepio você sente nas pernas. Tem uma pergunta aqui, falando, né, no sexo. Há sempre um personagem criado pela mente? então, esse lance do personagem, o que a gente tem que entender é que a nossa mente é livre. Quando a gente começa a entender que a nossa mente é livre e que fantasiar não significa realizar, você pode sim criar um personagem na tua mente que te deixe mais livre para viver a sua sexualidade de forma plena. Que era bem o que eu estava dizendo. Uma mulher, por exemplo, pode gostar de assistir filmes de duas mulheres e ser completamente heterossexual porque ela é livre para viver o prazer. E o que acontece muitas vezes é que se ela não entende que isso está somente no universo da fantasia e ela tenta realizar isso, ela pode ter uma experiência frustrada, né? De chegar e falar, putz, é horrível, não é isso que eu queria. Tudo bem, é fantasia. Um exemplo que eu dou, e olha, novamente, meu padeiro não é bonito, nem sei quem é o padeiro do bairro, mas é o quê? Eu falo assim, às vezes você vai comprar um pãozinho, você fala, nossa, que padeiro gatinho. Você começa a fazer fantasias ali com aquela criatura. E aí, enquanto ele está nesse personagem, dentro da tua mente, dentro da tua fantasia, não existe traição, a parceria não precisa ter ciúmes. Você está ali fantasiando. Aí você vai querer realizar essa fantasia e sair com o dito cujo do padeiro. E quando você vai lá e sai, é frustrante. Ele estava muito mais gostosinho na caixinha da fantasia. Realizou, veio a frustração. Então, vai viver a fantasia de forma livre. E se você sentir vontade, mulheres, de viverem outras experiências, vocês são livres. Viveu, gostou? Segue. Viveu, não gostou? Não faça mais. E tá tudo bem. Thaís, e me diz uma coisa, antes da gente terminar aqui, que o horário voou, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer Uou, toda quarta-feira à noite. eu topo. Eu topo quantas vezes você me chamar. Você que tem, né, líder aí dessa empresa, a SOS, que vende, como é que a gente pode chamar? Acessórios, É, né? Tem gente que fala brinquedinho, eu digo acessórios. O que que você indica para as mulheres para elas se conhecerem melhor, assim? então, a primeira coisa é liberta sua mente e vai colocar a fantasia. Então, livros eróticos, contos eróticos, tem aplicativos de contos eróticos. E aí, num segundo momento, vem essa parte que poucas pessoas falam, lubrificantes. Compra lubrificante, usa seus dedinhos, vai se tocar, vai sentir textura e sensações. E num último momento, aí, para aquelas que já evoluíram, pokémons evoluídos, sex toys, cara. Eu falo que o dia que todas as mulheres ou seres humanos que respirem tiverem vibradores na sua vida,
a vida será mais vibrante, mais feliz, e a gente vai ter muito mais sucesso, pode ter certeza. A Não, gente e devia os fazer homens uma também live para falar precisam. disso. E os homens também precisam entender, né, que isso faz parte do relacionamento. Não é porque você tá. Muitas vezes, né, eu já vi isso em revista, vi em televisão, vi em tudo quanto é lugar. Ah, porque a minha mulher tá me traindo com vibrador. É. Eles morrem de Tem medo. muito disso, tem muito disso. E não é. É para vou falar errado aqui, incrementar o relacionamento, brincar, como você falou, esse que você mostrou aí, o primeiro, como é que é o nome dele? Quantos? Ó, tem. Para fazer massagem no corpo, até para fazer carinho no marido, no namorado. Eu sou super do clube da Siririca, que eu falo que eu posso até ser presidente desse clube, porque eu adoro me tocar na quarentena, então meu clitóris queria abandonar, meu corpo sair correndo. Então, assim, esse tipo de produto é muito bom. Eles fazem ondas de pressão no clitóris e geram orgasmo em até 3 minutos. Então, assim, você pode levar para o lado lúdico, brinquedo, sex toy, você pode levar pelo lado mais técnico dos acessórios, das ferramentas de prazer. O nome que você vai dar para essa experiência pode ser auto-amor, ou masturbação, eu não sei. Mas o que eu convido as mulheres que estão nessa live se toquem. Se toquem aqui, e depois vocês vão entender o quanto fica mais fácil viver quando a gente é livre. Ai, Thaís, obrigada, lindona, obrigada Eu também mesmo. amei, amei. Passou muito rápido. Amanhã no programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, lá no YouTube, vai estar a nossa live da semana passada. A gente está falando muita coisa, gente, então corre lá para o canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque a gente vai estar também falando, principalmente, né, Thaís, dessa parte da mente, né, do que a gente é capaz de fazer, e o Gui tá junto, E tá junto. ele vai falar sobre a hipnose, que é uma aliada para você também destravar. Isso. E ó, na sexta-feira eu tenho uma live com o Gui. Então, se vocês quiserem assistir 22 horas, a gente vai tirar as dúvidas sobre orgasmos hipnóticos. E logo na sequência, meia-noite, eu tenho um proibidão com a Mel Fire, que é uma atriz e também dominatrix. Então, Opa, a gente vai estar assistindo, quem então. quiser me seguir, Thaís Plaza Oficial, eu estou aí à disposição de todos. E hoje vai ter quiz de casal. Então, assim, me Tá segue que bom. movimentado o meu Instagram é. Vamos, vai lá, gente, ó, tá aqui embaixo no fixado, @Thaís Plaza Oficial, tá? Entra lá, adiciona a Thaís, ela tem dicas maravilhosas. Eu acho que nunca é demais a gente estar aprendendo a reconhecer o nosso corpo, lembrando que a gente tem que estar sempre em equilíbrio para as coisas acontecerem na vida da gente, né? Então, segue a Thaís aí, que com certeza, e também o trabalho dela terapêutico, que eu acho que aí é fundamental. Eu já estou para marcar um horário aí com a Thaís, então. Ai, vai ser maravilhoso. Eu vou também mandar presentinhos para vocês. Ó, é a Mel Fire, eu não sei se eu falei certo, mas é a Mel Fire, que ela é maravilhosa. E até meu cunhado tá aqui. Eu falo, na minha live tá meu primo, meu Família cunhado. toda reunida. Nos grupos de família, o que mais movimenta sou eu ali. Hoje meu cunhado veio, pô, morri de rir das suas perguntas e respostas nos stories. Então, assim, eu posso dizer que isso um dia foi um tabu para mim e eu desconstruí tudo que eu acreditava como sexo e me tornei uma pessoa muito melhor e mais feliz. E a minha família faz parte desse contexto, os meus amigos e Legal. que você e o Luiz estão aí no meu círculo de amizade. Eu sou muito grata pelo universo ter colocado vocês na minha vida. Obrigada, lindona. Um beijo, então, até mais tarde, tá? Encerra com aquele boa noite, só para eu dar um grito e acordar a vizinhança. Eu Mas adoro tá sem esse... microfone, né, amor? Tô sem microfone, sem microfone. Chega Bem, o pertinho. On Live fica por aqui. Boa noite. Ai, galera, demais, gente. Você é muito linda. Beijo! Te amo, beijo. É isso aí, meus amores. A nossa On Live fica por aqui. Amanhã
A gente vai estar conversando com o Rogério Munhoz às 19 horas, falando sobre educação nesse momento aí que a gente vem vivendo. Fica aqui a minha gratidão para a Thaís, que sempre vem aí explicando para a gente, né, de uma forma tão natural, o quanto o nosso corpo é precioso e o quanto a gente deve falar sobre isso abertamente. Com certeza a Thaís vai estar aqui novamente na live semana que vem, na quarta-feira, porque eu acho que é um assunto que a gente tem para falar muito. Hoje foi sobre a mulher. Quem sabe semana que vem sobre o homem. E se vocês tiverem aí alguma dica, manda no direct sobre os assuntos que vocês querem estar ouvindo aqui no OnLive. Fica aqui o meu agradecimento. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.